Hoje é quarta-feira, é dia do quadro Semente do Bem e eu começo o quadro mostrando essa linda bolsa do quadro Semente do Bem que o Albert vai colocar no sorteio de amanhã aqui do programa Conexão Diária da Deloren. É isso, Irã? Isso, Deloren. Deloren, uma empresa importantíssima para o Bahia e toda a região que faz esse trabalho magnífico e mandou de brinde. Obrigada a todos da Deloren por essa bolsa linda do quadro Semente do Bem. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Conexão Diária, Irã. Tudo bem, Roberto? Hoje um tema polêmico, hein? Hoje é. Não se engasgue com as palavras que você não disse. Olha só. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os nossos amigos. Esse tema eu peguei, vou te ser sincero, foi no Facebook. Eu vi uma pessoa assim, colocar um quadrinho no Facebook e disseram assim, morreu de quê? Aí responderam assim, morreu engasgado com as palavras que não disse. Eu achei tão interessante, porque é verdade. E antes de falar disso, vamos mandar um abraço para as pessoas, algumas aqui, pode? Claro. Quero mandar um abraço para o Emílio, o senhor Emílio, a dona Nivalda lá do Bernadette. O senhor Emílio me viu no Banco Real outro dia, veio falar comigo que gosta de assistir o programa, mandou um abraço para toda a produção. Um abraço também para o meu amigo Celi, lá do Móveis Bianchi. E a dona Aleide, a sua esposa, que mora no bairro Palmeiras. E eu quero mandar um abraço e uma pergunta que eu quero fazer para Geisiane Righetti. Hein, Geisiane, eu mandei um recado para você no Facebook a respeito do dia 3 de julho, que você mandou um recado para mim na sexta-feira passada, dizendo que as igrejas evangélicas iriam se encontrar no dia 3 de julho, às 7h30 da manhã, para fazer uma oração em frente ao fórum. E hoje, lá no Móveis Bianchi, me confirmaram que isso é fato. Eu mandei um recado para você, mas você ainda não me respondeu. Estou esperando a sua resposta. Um abraço para você, Geisiane Righetti. E o evento, só para lembrar, Irã, acontece no mesmo dia, 3 de julho, ao meio-dia. Nós não é bem um evento. Nós vamos fazer uma concentração, um momento de fé, em que nós vamos nos unir em oração, pedindo paz para o barco. Mais para frente a gente continua falando. Mais para frente nós continuamos. Irã, então, um tema polêmico e que faz a gente refletir. Faz. Sabe por quê? O que acontece? Muitos problemas que as pessoas vivem hoje de saúde são provenientes de palavras contidas. Isso está provado pela medicina. Inclusive o Dr. Drauzio Varela, que é uma pessoa assim exponencial na medicina brasileira, que está sempre no Fantástico, ele fala que quando uma pessoa não expressa os seus sentimentos, ela adoece. E as doenças, elas aparecem assim, são sinais que o corpo manda para a pessoa, avisando a ela de que ela está com algum problema. Que algo não vai bem. Algo não vai bem. Quer ver um exemplo? Meu. Olha, Roberto, o que eu tinha de dor de garganta, a quantidade de dor de garganta que eu tinha na minha época, assim, de jovem, até mesmo na idade, assim, até meus 30 e poucos anos, eu tinha muita dor de garganta e chegou uma fase da minha vida que eu tinha que tomar benzetacil todo mês, por causa das amidalites que eu tinha. E eu fui pesquisar a respeito disso e está lá escrito assim, que as pessoas que têm muita dor de garganta, muita amidalite, é porque elas não estão falando o que precisa ser dito. A garganta dói porque a garganta não está falando aquilo que ela quer, que a pessoa quer falar. Olha que coisa interessante. No momento que eu descobri isso, eu comecei a fazer um trabalho comigo mesmo, de ir me libertando. Às vezes, se a pessoa me visse, achava até que eu estava ficando doido, que eu estava falando sozinho, às vezes, em algum momento. Por quê? Para desabafar. Por que existe o psiquiatra? Por que existe o psicólogo que conversa? Aquele momento ali que a pessoa vai falando, ela vai extravasando. É igual uma panela de pressão, né? A pessoa vai acumulando pressão, a panela vai ficando, né? Aquela pressão dentro da panela, o sujeito até estourar. E quando estoura já com consequências desagradáveis. Então, os sinais que o organismo envia para nós são muito importantes para a pessoa observar. Eu vi outro dia, por exemplo, sinusite. As pessoas que têm muita sinusite é porque elas estão, pelo que está escrito lá, pelo que eu li, que eu estou aprendendo, que a sinusite é proveniente de a pessoa convive às vezes com uma outra pessoa que ela não agrada muito. Olha só, aquela convivência desgastante faz a pessoa somatizar em forma de sinusite. Ou seja, o emocional passando por físico, exatamente. Olha só, prisão de ventre, normalmente a prisão de ventre é porque a pessoa está segurando, tipo assim, muita mesquinharia, como se disse, muito pandurismo. Aí a pessoa segura tanto que ela segura até as fezes. Olha que coisa interessante, como é que o nosso organismo ele é uma perfeição e nos alerta, porque Deus quer o nosso bem, então ele envia sinais para nós. Mas, Roberto, o que está acontecendo muito nas empresas do mundo inteiro,
quando eu falo aqui, nós estamos falando para o bar, mas quando a gente fala em âmbito mundial. Olha só, o que está acontecendo, por exemplo, nas empresas coreanas, nas empresas chinesas, que o funcionário é muito sobrecarregado. Você sabe como é que é a jornada de trabalho, daquela produção intensa, né? Que os empregados ficam sufocados pela pressão, né? Pressão de produzir, e como que eles ficam sufocados, porque não podem dizer o que estão sentindo. Olha, acarreta depressão, acarreta síndrome do pânico. Eu vi outro dia uma reportagem falando a respeito disso, que tem gente que levanta de manhã e entra em parafuso, só de saber que ela vai para um lugar que ela não quer ir, que ela vai conviver com pessoas difíceis, que ela vai lidar com pessoas às vezes até insuportáveis, pessoas que gostam de humilhar o funcionário, pessoas que gostam de passar por cima do outro porque pensa que é melhor, não é? Então esse tipo de coisa que está acontecendo, eu digo e repito, em âmbito mundial, porque no Brasil o grau de, digamos assim, de relacionamento entre as pessoas é bem melhor que nesses países de alta produtividade como China, Japão e Coreia. Mas aqui também acontece muito isso. Olha, eu vi também outro dia uma reportagem falando que tem empresas que, por exemplo, querem fazer um trabalho de motivacional para o funcionário e colocam aquelas pessoas, às vezes, põe um palestrante para fazer uma palestra e aí põe a pessoa para dançar, põe castigo nas pessoas, ridicularizam o funcionário, tem às vezes. Tem efeito contrário, né? Tem efeito completamente contrário. Vamos estabelecer aqui o troféu tartaruga. Quem que é o pior funcionário, o funcionário mais mole? Quer dizer, olha só, você pensa em cabimento uma coisa dessa? Uma pessoa receber um troféu de que é incompetente, você imagina como é que uma pessoa dessa fica dentro dela? Imagina como é que uma pessoa... A confusão que dá no coração de uma pessoa que se sente menosprezada, se sente humilhada, se sente distinguida, né? Preconceitos que existem, muitos preconceitos que existem dentro das empresas, raciais, preconceito de religião, preconceito social. Então é uma avalanche de coisas emocionais que as pessoas vão tendo um atrás do outro, um dia após o outro, e adoecem. Tem um funcionário de uma empresa que de vez em quando ele ia ao banheiro, sabe para quê? Para chorar. Porque ele ficava tão abafado com as coisas que ele estava vendo, que ele estava presenciando, que ele estava sofrendo, que ele precisava de um desabafo. Era o escape, era o choro. Era o escape dele, e é verdade. O choro, na realidade, é uma válvula de escape muito importante, que a pessoa às vezes pensa, né? O homem não chora. O homem chora também, e deve. É a famosa panela de pressão. É a famosa panela de pressão. Essa pressão ela é tirada na hora justamente do desabafo. Ou seja, vale a pena então conversar, se não tiver oportunidade de conversar com um amigo, até com um profissional, um psicólogo, né, alguém da área, dessa área, pode até conversar com o espelho. Pode conversar com Deus. Hoje mesmo eu coloquei uma música lá no Móveis Bianchi, quando eu quero falar com Deus. Eu senti, sim, muita receptividade das pessoas, né? Porque falar com Deus, Deus nos ouve o tempo todo. Ele está de pronto para nos receber, para nos atender. É o nosso Pai bondoso, o nosso Pai misericordioso, que quer o melhor para nós. Então, nós podemos conversar com Deus quando nós estivermos num momento de aflição, num momento de tristeza. Vai num canto reservado, conversa com Ele como se Ele fosse um Pai bondoso. E é nosso Pai espiritual, né, que nos criou. Então, Roberta, o que está acontecendo hoje em muitos lugares, nas empresas, é que a pessoa acorda e vai para o trabalho como se estivesse indo para o inferno. Deus me perdoe. Porque a pessoa vai assim empurrada mesmo, porque tem que ir. E passa lá dentro do trabalho, às vezes, muitas coisas tristes, decepções, frustrações, né? Sentimentos de inveja dos outros, fofocas, maledicências que acontecem muito, que tumultuam o ambiente de trabalho. São palavras negativas. Como eu falei hoje, né? Às vezes a pessoa xinga, mas o xingamento, eu não vejo o xingamento como um desabafo. Eu vejo o xingamento como uma plantio de um espinho. Uma pessoa que fica xingando dentro de casa, falando palavrão dentro de casa, você pode ter certeza de uma coisa. Imagina o ambiente que fica. As paredes, os acessórios, né, os móveis, fica tudo impregnado de uma energia ruim, de uma energia assim negativa. Não há necessidade. O que pode ter, às vezes assim, a pessoa quer desabafar, ela desabafa de uma forma melhor, de uma forma boa. Aí sim
a pessoa pode sair daquela situação. Mas não é fácil. A pessoa, quando ela realmente está contida em si mesma, que vive um universo muito fechado, que ela não fala o que ela está pensando, que ela não se expressa. Para te falar a verdade, a pessoa pensa que expressar é só falar o que está sentindo de ruim. Não, falar o que está sentindo de bom. Eu te amo, você é minha vida, como é lindo estar aqui, como é gostoso vir aqui na sua casa, como é bom você ser meu amigo. Essas palavras também são. E que não é? coisa boa a gente não ouvir é? isso, Mas não né? falam. Porque as pessoas têm vergonha do bem. Muitas pessoas têm vergonha do bem. Tem gente que tem vergonha de Jesus, tem gente que tem vergonha de Deus, mas não tem vergonha de xingar, não tem vergonha de falar palavrão, não tem vergonha de falar mal dos outros, acha bonito ainda. É impressionante. Então, o desabafo que a gente fala é falar bem. Eu, falando da minha experiência de vida, tem 10 anos agora que eu completei em março como palestrante. Somente em 10 anos, uma vez que eu tive problema de saúde. Em 10 anos. Por quê? Porque eu estou falando que eu quero. Quando eu vou nas palestras, igual eu fiz hoje de manhã, eu vou lá e a gente faz uma oração de abertura. Eu falo o meu sentimento para aquelas pessoas. Eu me coloco como um coração aberto para poder mostrar o que eu sei, receber o que eles podem me ensinar e compartilhar com aquelas pessoas de todas aquelas bênçãos. Então está me fazendo bem. Palestrar para mim hoje é um remédio. Eu sinto na palavra a cura, porque tudo vem pela palavra. Tudo, o mundo foi criado pela palavra e nós estamos criando a nossa vida porque a gente fala. Então, se você está falando coisa ruim, com certeza você vai colher coisa ruim. Mas se você está falando coisa boa, se você está desengasgando, como é o tema do nosso programa de hoje, se abrindo realmente para tirar de dentro de você aquela pressão psicológica que você vive, às vezes, no dia a dia, com certeza você vai ser uma pessoa abençoada, mais ainda, e curada das mazelas de um coração sofrido, de um coração partido. Vale a pena até mudar de emprego, se for o caso, para poder resgatar isso. Olha, né? eu falo, a pessoa leva até susto comigo. Hoje eu falei dentro de uma fala. Falei assim mesmo, e o dono estava lá ouvindo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês não assustem que eu vou falar não. Se você não gosta dele aqui, eu mostrei para ele, o dono da empresa. Se você não gosta do encarregado, você não gosta dos seus colegas de trabalho, você não gosta do serviço que você faz, vai arrumar outra coisa para você fazer. Falei assim, aí foi aquele impacto, a pessoa leva um susto, porque não espera que a pessoa vá falar uma coisa, mas é fato. Eu estou falando por mim, eu não estava me sentindo bem na profissão que eu estava vivendo. Hoje eu estou feliz com o que eu faço, porque eu faço aquilo que eu gosto. Então eu aconselho você mesmo, não deixa a vida te levar, você é que tem que segurar a rédea da sua vida. A sua palavra, hoje para frente, você começar a falar palavras positivas. Eu falo de manhã cedo para mim mesmo, eu falo, declaro que hoje é um dia abençoado para mim e que eu só vou atrair coisas boas para mim. Essa palavra é fundamental. Eu peço perdão, eu peço perdão a todas as pessoas que eu magoei, que eu feri, que eu ofendi, que eu prejudiquei, conscientemente ou não, porque às vezes você ofende sem querer, sem a pessoa saber, eu peço perdão. E eu também falo para mim, perdoo todas as pessoas que me magoaram, me ofenderam, me prejudicaram, né, me feriram. É um exercício diário, né? Diário. E aquilo peleja, e é todo dia. Você vai falando, a palavra se transforma em realidade. Quando você fala com convicção, que você quer, aquela palavra se transforma em obra divina na sua vida. E é o que eu desejo, que você seja uma pessoa livre. O que nós estamos querendo nesse mundo é a libertação de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que nos incomoda, de tudo aquilo que não é de Deus para a nossa vida. Palavra positiva é a palavra. Irã, mais uma vez, obrigada aqui. Eu que agradeço. Presença no quadro Semente do Bem. Posso anunciar o E programa até que vem? quarta-feira que vem. Já Pode? com tema? Já. Eu tenho aqui, quero propor para o nosso amigo que está ali em pé, ó, o Albert, em Albert. Eu trouxe um tema aqui, como é véspera da Copa do Mundo, eu sugeri um tema aqui que diz assim, aqui, ó, eu já sei. É o gol da virada. Eu sou o agora. Porque o gol da virada, ele é assim, na véspera de uma Copa do Mundo. O que é o gol da virada? Você está perdendo a partida da vida,
ter um time contrário te derrotando, furando gol sem parar na sua casa, tirando seu filho, às vezes, da virtude, colocando no caminho da droga, tirando seu marido da lucidez, colocando na bebida, tirando você da sua quietude, da sua alegria, te levando para o desespero, para a tristeza. Chegou o momento do gol da virada. Semana que vem, quarta-feira, aqui no programa Conexão Diária. Irã, mais uma vez, muito obrigada. Tudo de bom. O programa vai para um breve apoio cultural. Voltamos já com o sorteio do kit de hoje. Não saia daí, eu volto já.